Hoje sobre Profinet. Profinet é um protocolo de comunicação industrial, especificamente trabalhando dentro de um padrão Ethernet, que nós podemos dizer que é a evolução do protocolo Profibus. Vamos conhecer um pouco. Antes de mais nada, importante entender o que é Ethernet. Ethernet nada mais é do que um padrão de comunicação. Na verdade, ele se estabelece por um padrão elétrico, padronizado pela I3E 802.3. E, na verdade, o que ocorre? Ele suporta todos os protocolos do modelo OSI dentro do padrão industrial. Então, antes de mais nada, é importante entender que Ethernet é um padrão de comunicação, um padrão elétrico, ok? Essa é uma discussão muito interessante, porque quando se começou a falar de Ethernet na indústria, houve muita resistência, só que hoje grandes vantagens se encontram nela. Então, eu poderíamos falar com três principais, que é uma estrutura totalmente uniformizada e vertical. A gente tem o uso da utilização da TI nas áreas de produção, e você tem também o que? A melhoria das relações entre sistemas, isto é, a intercomunicação entre os sistemas existentes. O que é então o Profinet? Né? O Profinet ele é um protocolo industrial de padrão aberto baseado na rede Ethernet. Cobre todos os requisitos de aplicação de automação, que nós vamos ver um pouco para frente, e ele convive com também o padrão Ethernet, o TCP/IP. Muito importante entender que o que não é Profinet, muita gente pensa que o Profinet, né, ele na verdade é o protocolo Profibus dentro do padrão Ethernet. Isso não é uma realidade. O Profinet ele é uma evolução, é um outro protocolo, tá? É que ele está dentro da API, da Profibus International, mas ele é um outro protocolo, tá ok? Então isso é muito importante entender. O que nós vamos falar então? Na verdade, do sistema de comunicação que a princípio e muito importante, é um barramento único. Então, se você observar aqui o sistema de comunicação, onde nós temos todos os elementos de campo se comunicando num único barramento, então eu tenho desde os elementos de campo até os sistemas de controle e operação, e onde eu tenho diversas informações. Eu posso trabalhar com sistema de rede sem fio, posso ter diagnóstico, sistema de comunicação via web, enfim. O barramento ele é único, eu não tenho que colocar gateways de comunicação. Então, essa é uma das grandes vantagens de utilizar esse modelo de protocolo baseado em Ethernet. É, não que nós estamos fazendo aqui uma divisão, mas é importante entender que esse protocolo permite três acessos bem distintos, mas que está tudo contido nele. Então eu posso trabalhar tanto no TCP/IP, onde que eu faço as intercomunicações de parametrizações de todos os diagnósticos. Eu trabalho com o RT, que é o real time, que qual é o grande objetivo dele? Fazer uma transmissão cíclica de dados, por exemplo, sincronizar alarmes e eventos, e eu posso chegar até o IRT, que é uma sincronização em tempo real, onde, por exemplo, eu faço um controle com variações menores que um microsegundo de sincronismo. E, na verdade, qual é a grande ideia da gente entender aqui? Que, na verdade, ela abrange todas aquelas etapas importantes da automação industrial, isso dentro de um único protocolo. Então, essa é uma grande vantagem. Vamos ver um pouco mais para frente como que eu aplico, então, esses meios de comunicação. Quais são as vantagens que eu tenho na utilização então do Profinet? Né? Faço instalação, porque também eu estou unindo aqui também naturalmente pelo padrão C Ethernet, no protocolo aberto. Ele tem um custo menor de propriedade, porque você tem uma série de benefícios na utilização dele. Você tem uma manutenção inteligente, o sistema é todo inteligente por essa rede. Tem economia de energia, nós vamos ver um quadro ali como que ele funciona. Tem uma alta disponibilidade de sistema de segurança e associado a TI, né, tecnologia da informação.
A gente, apenas para ilustrar um pouquinho aqui, eu tenho aqui a parte de cima falando das redes, né? Então eu tenho as redes corporativas e as redes no chão de fábrica. Então a gente teve a evolução aqui lá na indústria, né? RS-232, 485, a gente conheceu nessa década de 60, 70, depois evoluímos para os protocolos industriais. A gente tem aqui o Profinet, né? E a gente pensar aqui numa continuidade da evolução, a gente já está falando aqui da indústria 4.0, os sistemas wireless, e o corporativo não é diferente, quer dizer, observa que eu tinha a rede Ethernet lá no surgimento de 73, que ainda não estava aqui no chão de fábrica. Eu tenho uma consolidação dessa rede Ethernet. Então depois eu tenho ela de 1 GB, 10 GB, e olha só, hoje eu já tenho a onipresença da TI, quer dizer, a informação está em todo local. E se você observar, é uma convergência, olha. Né, a gente caminha então para ter a internet industrial ser uma coisa só, não ter essa divisão de corporativo e chão de fábrica. Então a ideia é mostrar que realmente a utilização de Ethernet mais o Profinet também, né, permite essa evolução. Mas para ilustrar aqui, como a gente está dentro da PI, né, a Profibus International, mostrar a evolução grande do Profinet, quer dizer, a quantidade de nós aplicados, né, ela cresceu de forma exponencial. Na verdade, o grande objetivo é mostrar para vocês que realmente o padrão Ethernet na indústria veio para ficar, existem protocolos que na verdade está atendendo toda essa gama aí, e o Profinet é um deles que está atendendo toda essa necessidade dessa evolução da automação na indústria. Para o que usar o Profinet, vamos pontuar alguns, né? Então é um padrão aberto de Ethernet industrial, no caso para automação, né? Profinet é baseado totalmente então no padrão Ethernet industrial. Profinet utiliza o TCP/IP também, né, os padrões de TI. Profinet é em tempo real, tá? Que nós vimos lá, e ele permite uma integração com outras redes de campo também, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Algumas características, né? Vamos começar falando geral do Profinet, com algumas características. Primeiro é a topologia, né? Quer dizer, olha que interessante, o Profinet já muda bastante o conceito de como conectar a rede. Posso ligar tanto em anel, em linha, estrela, enfim, permite tudo isso, utilização de switches, enfim, é muito interessante a facilidade de utilização. Na verdade, eu estou usando uma rede Ethernet, né? Com aquele princípio convencional que a gente conhece. Ela é uma rede em tempo real. Isto é, se você observar aqui, olha, o que a gente quis mostrar. Então, olha só, eu tenho aqui desde os serviços de TI convencional, tudo montado numa única rede, trabalhando num tempo aqui por base de 100 milissegundos, chegando até 31,5 microsegundos, que é aquele IRT que eu disse a vocês. Mas observe, é uma única rede. Então, com isso, eu posso fazer sincronismos, trocas de informações entre equipamentos, supervisão, enfim, toda aquela a necessidade, toda aquela demanda da indústria que eu posso atingir tranquilamente dentro desse padrão. No Profinet existe classes de dispositivos. Isso é, na verdade, o nome que eu dou aos dispositivos que existem. Né? Então, já tem a figura aqui do I/O Controller. O I/O Controller vamos dizer assim, é onde que está o PLC, ou é o sistema de central, que é onde que ele controla as informações. Os I/O Devices são os dispositivos de campo, realmente, todos os tipos de dispositivos de campo. E o supervisor, na verdade, é uma classe que está dizendo, na verdade, são as estações, são as IHMs, estações de engenharia e diagnósticos. Para a gente mostrar um pouquinho das características de rede por comparação, se a gente pensar em Profibus, olha que interessante. Número de nós Profibus 126, olha aqui. Profinet é muito grande, porque na verdade eu vou cascatear todas as informações, passando aqui 16 milhões, mas enfim, tudo aqui muda bastante os parâmetros. Né? Número de bytes, eu tenho aquela barreira 244 no Profibus, eu já passo até 1440 no Profinet. E olha as velocidades, né? Eu passo a ter 12 mega do Profibus que eu uso, e passo a ter 100 mega. Enfim, é uma rede bem diferente, com outro modelo de performance. Tenho apenas de forma comparativa bem simples. Se eu tivesse uma mesma rede
com a mesma quantidade de dispositivos, né? Então o que eu estou mostrando aqui é que nesse mesmo ciclo, né, dessas 60 estações aqui, olha, por comparação de velocidade, eu tenho aqui, varrendo todo o mesmo programa, mas com redes diferentes, Profibus ou Profinet, olha como que cai o ciclo, né? Quer dizer, o tempo que eu vou ciclar essa rede. Né? Com isso, na verdade, o que são os ganhos de desempenho? Os melhores tempos de ciclo, o aumento de produção, otimização das redes e o aumento do número de nós. Enfim, na verdade, eu tenho um ganho realmente, uma elevação do meu desempenho de informação e processamento na rede Profinet. Algumas características adicionais, quer dizer, dentro do Profinet, que é uma rede para controle, eu também consigo trabalhar com o ProfSafe. Isso também vem, que é um perfil, observe, esse perfil também existe no Profibus, eu também passo a usar aqui. Então, na verdade, qual que é a grande ideia de mostrar? Quer dizer, eu posso usar tanto em controle quanto em segurança, fazendo um arranjo com essa rede. O Profinet é totalmente transparente a isso e utiliza o ProfSafe com isso. Inclusive, o Profinet permite você já trabalhar hoje com os pontos de acesso em rede sem fio tranquilamente, tanto no Profinet Controle quanto no ProfSafe, no sistema redes wireless. Tá? Então, quer dizer, isso é muito interessante, é uma grande novidade, é uma grande inovação que permite já eu fazer todo essa atendimento de sistema SIL em rede sem fio. Outra característica é a utilização do ProfDrive, que na verdade é um perfil que também está dentro do Profinet. Né? A grande ideia qual é? A padronização dos dispositivos, os drives de acionamento, onde eu tenho todos os elementos, né, padronizados de comunicação, tanto para controle quanto também para diagnóstico. Enfim, eu vou utilizar aquele perfil que também eu tenho lá no Profibus, e aqui eu tenho também para fazer esse perfil em dispositivos de acionamento para campo. Interessante é o Share Device. Aqui tenta mostrar e é muito simples de entender. Né? Então você tem dois I/O controller com o mesmo I/O device. Então, olha que interessante. Eu tenho um I/O controller aqui, né, que ele emite os comandos. Ele emite o comando aqui para o meu I/O device. Só que eu também ele pode receber comandos também desse I/O controller. Quer dizer, você não consegue fazer isso numa rede comum, numa rede convencional, uma rede que tem que estar bem avançada para isso. Então, você observa, você já tem vantagens, né, de você ter essa característica no meu arranjo de rede. Então, isso daí é uma característica que você tem ganhos aí de configurações no sistema. O eDevice também é uma outra característica. Olha, você tem um I/O controller que ele também pode ser configurado para um eDevice. Então, olha aqui, ele está aqui trabalhando, né, com o I/O controller, e o que eu posso fazer também? Ele se transforma também no I/O device. Quer dizer, é horizontal, né? Você facilita todo esse uso seu em CPUs diferentes, né? Você tem o que a gente chama, né? Quer dizer, você tem essa troca de informação transparente entre os controladores, né? E se transforma então tanto no controlador quanto no device. Você consegue configurar tudo isso através do sistema. Pela característica de montagem da rede, por uma rede ser uma rede Ethernet, eu tenho o MRP. O que na verdade é isso? Eu consigo criar diversas redundâncias de cabos nos arranjos físicos que eu posso fazer. Olha aqui, eu tenho uma redundância, né? Olha aqui que interessante esse. Olha, subsistemas em redundância, e essa é uma característica chamada de MRP, que é uma função que na verdade o grande resultado final eu dispenso o switch. Então eu faço uma administração no anel dispensando o switch simplesmente pelo arranjo da montagem física. Da rede Profinet. O Profinet, na verdade, na prática funciona assim. Imaginemos que eu tenho uma linha de produção com diversos motores e eu
numa rede convencional, independente se você está usando carga ou não, ele está consumindo energia. Numa rede com Prof Energy, onde os dispositivos estão em Profinet, acionados via Profinet, a característica do Prof Energy diz o seguinte: ele analisa se há o consumo, se não há o consumo, o que ele faz? Ele reduz essa energia elétrica até um nível que o dispositivo ele fica ativo, mas ele fica com um consumo mínimo de energia. Na prática, o que acontece? Ele vai reduzir a média do consumo. Você vai ganhar o quê? Economia de energia, e isso é em todos os sentidos. Imagina em bombas, em sistemas de bombeamento, você tem diversas bombas, então você vai ter esse ganho. Então, uma característica aí do nosso protocolo. Outra característica de disponibilidade é a redundância de controladores, onde eu faço todo o sincronismo, ele permite, né, que eu use controladores, fazendo a redundância. E através da Profinet, e quer dizer, se para de funcionar um controlador, ele já aciona o outro, já fica totalmente transparente, fazendo o que? Eu tenho disponibilidade de controle. Com isso eu tenho aí esse ganho em sistemas de segurança e continuidade de funcionamento. Uma grande característica do sistema Profinet é o diagnóstico. Você utilizando uma rede onde você tem através de browsers, por exemplo, tá? Você tem todo um acesso de facilidades de informações, de alarmes, diagnósticos de redes, né? Toda uma análise de processo, enfim, páginas, tudo isso dentro do Profinet, facilitando realmente o uso aí de tanto quem opera quanto de quem vai fazer a manutenção. Simples, depois essa transparência você pode baixar ela, mas de uma forma bem simples vocês entenderem. Vamos imaginar uma rede convencional, 3 redes: Fieldbus, Safety Bus e Ethernet, 2 PLCs, fazendo um controle aqui de um sistema de automação, que estou chamando de automação convencional. Utilizando o Profinet agora, vamos ver. Com o Profinet eu consigo agora ter uma rede única em Ethernet e somente um PLC, onde tenho nele todo o FART, tanto a parte de controle como a parte de safety. Então você tem um grande ganho na utilização do protocolo Profinet. Por isso, você observe, você juntou todo, tanto o controle, tanto a segurança, numa única rede, num único controlador. Um case prático que nós trabalhamos num projeto, para vocês entenderem um pouquinho, né? Um sistema convencional, se fosse para fazer uma automação, essa daqui é uma refinaria de açúcar, tá? Então ela ficou mais ou menos assim, só para vocês entenderem, tá? Um investimento típico convencional seria 65 mil, mais uma manutenção anual, quer dizer, isso é projetado para 3 anos, então eu teria um custo total de propriedade de 134 mil. Aqui eu tenho o Profinet utilizando, tenho um investimento inicial um pouco maior, mas olha a manutenção, como cai em função de todos os ganhos tecnológicos que você tem, olha só, meu custo de propriedade é menor. Então, com essas diferenças, olha, observa, você tem um ganho maior realmente, a tecnologia te traz esse benefício. Naturalmente é muito importante você saber fazer esses projetos de custo de propriedade e benefícios, enfim, ele já vai te dar essas vantagens. Mostrando para vocês algumas vantagens geral, né? Tanto no projeto, instalação, ganhos que você tem no investimento inicial, né? Então você tem uma redução aqui, né, no projeto de 50%. Olha, na produção você tem um ganho no custo operacional de 25% e numa manutenção em torno de 40%, né? Então isso naturalmente difere para cada tipo de setor, de segmento, mas é para ter uma visão mesmo dos ganhos que você tem realmente da utilização tecnológica, né, da rede Ethernet, enfim. É importante entender que há benefícios mesmo no uso. Eu tenho então tanto investimento inicial, custo operacional, custo de manutenção, uma média de 40% na redução do custo total no projeto, na utilização de uma tecnologia como essa.
Também eu consigo utilizar uma rede de controle então, em redes wireless, tá? Então isso já é consolidado. Toda a tecnologia, os access points, você pode utilizar, enfim, para aplicar e utilizar todo o benefício aí de utilização de rede sem fio também é permitido. O protocolo é totalmente aderente. Mostrando para vocês aqui como que ficaria um CCM. O pessoal me pergunta, poxa, como que fica um CCM montado numa rede Profinet? Olha que interessante, tá? Quer dizer, está toda montada aqui o sistema de acionamento. É assim que a gente projeta e monta uma rede toda em redundância, usando aquele recurso até do MRP que eu disse a vocês lá atrás. E, enfim, fica muito simples e muito limpa, um cabeamento muito simplificado para montar. Aqui a gente tem a integração de processo, mostrando para vocês o que? Eu tenho um controlador e eu tenho o que? Outros protocolos. Olha, eu tenho aqui outro padrão, olha, um Profinet, o Profibus PA, olha, eu posso usar Heart, Foundation Field Bus, olha, utilizando esses gateways, né, eu consigo conviver, o Profibus DP, um DeviceNet, enfim, uma rede que permite, através de gateways, fazer todo tipo de integração dos processos e as tecnologias existentes nas plantas. Muito interessante aqui. Isso aqui é uma tecnologia relativamente nova. Quando a gente pensa em EC 6850, né, que na verdade é aquele padrão de comunicação nos sistemas elétricos, antes a gente pensava em tudo separado. Eu tinha o sistema elétrico separado e eu tinha o sistema de controle. Olha só, eu já consigo conviver num único barramento. Tá? Os relés hoje, inclusive, já podem vir com um sistema de comunicação em Profinet já totalmente transparente, quer dizer, eu já consigo fazer toda aquela todo aquele controle, aqueles MMS, aquelas comunicações em GUS no sistema de elétrico, juntamente convivendo com o Profinet, junto com a automação, enfim, é interessante observar como que se convergiu toda essa tecnologia, né? É apenas uma apresentação, vocês podem começar a fazer algumas pesquisas, mas enfim, o que vocês já podem sair aqui nessa visão é que eu já consigo ter isso de forma totalmente horizontal, tanto minha parte elétrica como minha parte de controle e também a parte de segurança, como nós já vimos. Adicionais para vocês, tá? No caso aqui da informação em área classificada, o pessoal pergunta, poxa, mas eu posso instalar em área atmosfera explosiva? É importante entender que a Ethernet não é padrão para classificado, tá? Porque é o padrão elétrico, ele não é. A Ethernet a dois fios é uma tendência, já se fala em Ethernet a dois fios para aplicações em área classificada. Então isso daí é uma novidade, isso daí está caminhando e isso daí chega a ser uma tendência, né? Para eu instalar hoje um cabeamento em Ethernet, eu tenho que usar a NBR 5418, tá? Que é uma instalação para áreas explosivas. E outra tendência também para os instrumentos, para poder atender em Profinet, é a utilização em fibra ótica. Então também isso daí já se caminha para isso. E logo logo nós vamos ter isso daí como comum nas aplicações industriais. O pessoal fala muito sobre que Profinet ainda não tem muito instrumento e que ela está mais em nível de device, mas olha, é importante entender que existe um movimento muito grande nos instrumentos em Ethernet, caminha-se para isso, esses instrumentos ainda não são aplicados em área X. Como eu disse a vocês, vão ficar atentos que os instrumentos caminham para vir com o padrão Ethernet a dois fios e em fibra ótica. Então, quer dizer, isso daí é uma tendência que vem acontecendo. Como é uma rede em Ethernet, eu utilizo muito a tecnologia que vou também utilizar em células de produção, que eu posso usar em rede sem fio. Ela é totalmente aderente à ISO 99, então eu crio arranjos de segurança, de cibersegurança na verdade, né, em firewalls, onde eu consigo isolar né, toda uma área para segurança de acesso a qualquer tipo de hackeamento que pode haver. E isso é uma tendência importante, né, que a Profinet também já começa a exigir isso da gente nos projetos de redes Ethernet.
né, os desafios, né, e tendências na produção industrial, elas se convergem para a informação integrada. Então, na verdade, essa é a grande ideia, né? Eu penso em automação, em produção, é informação, né? Então, o Profinet, na verdade, o que ele é? Ele é um dos protocolos que vai atender essa nova fronteira. A gente tem outras demandas, tem mais necessidades. O Profinet, seguramente, é um protocolo que atende a esses padrões. Então, tá aí. Espero ter passado para vocês pelo menos a ideia do que é Profinet. Existe muito material para baixar na internet, é um protocolo aberto, vocês podem acessar o site da Profibus. É, e o que acontece? Que eu gostaria muito que eu vou passar para vocês a seguinte mensagem: redes Ethernet no setor industrial já é comum, isso já é uma tendência, existem diversos protocolos. O protocolo Profinet, como disse a vocês viram aqui na apresentação, apresenta diversas vantagens, é uma tecnologia ela já é totalmente aderente. Então, passo para vocês essa ideia e fica aí o nosso recado. Estamos à disposição de vocês, a gente agradece a atenção e qualquer coisa é só mandar a dúvida de todos. Muito obrigado e até a próxima.